Olá, meu irmão, minha irmã. Espero que todos vocês estejam em paz e que a fé esteja crescendo e que no teu coração, cada dia mais, a firmeza esteja se fixando pela fé que você tem que tudo está nas mãos do Criador, daquele que fez os céus e a terra, daquele que disse: Eu sou, porque Ele é. Nós apenas estamos sendo, mas num curto período de tempo. Mas Ele é. Sempre foi e sempre será. E um dia, se nós permanecermos neste caminho santo, mostrando a vocação, o desejo sincero de encontrar o Criador, nós estaremos com Ele. Para junto com Ele também sermos. Mas, meu irmão, minha irmã, o tema da mensagem deste vídeo é: existe juízes entre nós? Ainda existe juízes? E por que essa pergunta? Porque juiz sempre foi muito importante no meio do povo. Sempre. Porque o homem, ele sempre julga segundo os seus próprios interesses. Então sempre houve necessidade de haver um juiz que auxiliasse essas questões entre o povo, né? As questões que se levantavam, as pendências, as contendas, controvérsias e por aí vai. Nós temos relatado nas Escrituras a questão a respeito dos juízes, né? Primeiramente fala sobre Moisés. Moisés julgava as causas que surgiam entre o povo. Tem até um relato que o povo era muito grande e ele não estava conseguindo atender a demanda, né? A necessidade daquele povo. Aí o sogro de Moisés, uma ideia iluminada, né? Ele sugeriu a Moisés: Moisés, levanta juízes entre o povo para que julgue as questões menores, para que você possa ter um pouco de paz, de descanso, e julgue somente as causas maiores. Moisés, apesar de ser o juiz, naquele momento, o juiz supremo, acima dele era Deus, mas ele acatou a boa sugestão do seu sogro. E aí passaram a ter vários juízes entre o povo. Antes de Moisés, antes do Egito, os patriarcas eram os juízes, né? Eles é quem julgava. Mas sempre teve juízes no meio do povo. O tempo passou, veio o tempo dos reis, né? E nós sabemos que os reis julgavam as causas. Tem um relato interessante que fala sobre Salomão julgando a disputa entre duas mulheres. Por certo, uma das mulheres tinha parido e perdeu o filho veio a falecer, e ela estava se apropriando do filho de uma outra, e também tiveram um filho. E as duas brigavam dizendo ser mães do mesmo filho. Eu creio que a maioria dos irmãos e irmãs conhecem
o decorrer assim, ó, o transcorrer, né, desse julgamento, que Salomão mandou partir a criança no meio e dar uma metade para cada uma. E a mãe verdadeira disse, não, entrega a criança para ela, mas que ela fique viva. E aí Salomão disse, ele determinou que aquela mãe que estava abrindo mão do filho era a verdadeira mãe. Era um julgamento com muita sabedoria. Mas a questão não é o julgamento, é que Salomão era um rei e ele julgava causas assim, né? E antes de Salomão, quem julgava as causas eram os profetas. Os profetas que tinham ligação com Deus, eles eram as pessoas dotadas dessa capacidade de julgar as questões. Inclusive, os profetas julgavam os próprios reis. Tem uma parte também nas Escrituras que fala do profeta Natã, que julgou uma ação errada de Davi, né? Quando ele se apropriou da esposa de um dos seus generais. Então Davi cometeu ali um tremendo engano na vida dele, né? Um erro enorme, movido pelas emoções, pelos desejos carnais. Esses são enganadores. As emoções, os desejos carnais são os nossos piores inimigos e enganadores. E Davi ali cometeu um erro atrás do outro, e não havia quem julgasse ele, porque ele era o rei, a não ser o profeta. E o profeta Natã chegou com propriedade, com autoridade, né? Com sutileza. E meus irmãos e minhas irmãs conhecem também, né, o resultado do julgamento de Natã sobre Davi. Então sempre foi assim. Na verdade, através dos profetas, quem julgava era o próprio Deus, o próprio Criador, né? Então, meu irmão, minha irmã, sempre houve juízes para julgar o povo. Até que Cristo apareceu entre os homens, e aí acabou a época dos profetas, reis, acabou isso tudo. Então não tinha mais reis para julgar, não tinha mais profetas para julgar. E os juízes da terra julgam segundo a interpretação tendenciosa das leis terrenas, das leis constituídas por homens, né? E nós sabemos que esse tipo de juízo aí, esse tipo de julgamento, não é um julgamento honesto, correto. Mas o que ficou? O que será do povo se não tiver um juiz? Um homem, ele toma posse da mulher de outro homem. E aí, quem julgará esse homem? Um homem rouba os pertences de outro homem. Quem julgará esse homem? Homens se apropriam das Escrituras, criam igrejas e enganam muitas pessoas, enganam multidões. Quem julgará esses homens? Será que Cristo veio na Terra para que houvesse bagunça? Para implantar o caos, a desordem? Cristo veio à Terra para dar a cada um de nós
a oportunidade de nos apresentar diante do verdadeiro juiz. E como é que se dá isso, meu irmão, minha irmã? Hoje, para quem tem a vocação para estar no reino dos céus, só esses. Para quem tem essa vocação, está no caminho espiritual com sinceridade, para esse, o nosso juiz é a palavra, é o Evangelho, é o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, para as pessoas que não têm a menor vocação para o reino do céu, para as coisas santas, essas pessoas, elas julgam suas questões segundo a justiça do homem. Então, se o homem legaliza o divórcio, essas pessoas aceitam o divórcio. Se esses homens legalizam as atrocidades, as aberrações que eles estão legalizando, então esse tipo de gente religioso, eles julgam as suas causas segundo as leis dos homens. Mas aqueles que têm vocação para o céu, aqueles que são chamados e aceitam o chamado do Criador, através do Filho, esses passam então a levar a sua vida sendo julgada todos os dias. Então, meu irmão, minha irmã, já não tem rei para julgar a tua causa. Já não tem profetas para julgar a tua causa. Mas tem a palavra. A palavra diz assim: deixará o homem e a mulher, os seus pais, e se tornarão um só. A palavra está julgando. Isso daí, a palavra determina como deve ser a vida daqueles que andam segundo a palavra. O que aconteceu na tua vida antes de você conhecer a palavra, isso ficou para o passado. Foram os seus pecados, os seus erros. Mas a partir do momento que você conhece a verdade, você tem que andar segundo a verdade. E a palavra sempre vai te julgar. A palavra ensina que nós não temos que dar prejuízos aos nossos irmãos. Naquela conversa com Cristo, onde o cobrador de imposto fala: se eu dei prejuízo a alguém, eu retribuo em dobro. Ou seja, a palavra nos ensina como nós devemos seguir. Quer saber se a tua causa é justa? Fique na comunhão com o céu e leia os evangelhos. Procure saber se a tua vida está andando segundo a instrução do evangelho. As leis antigas, meu irmão, minha irmã, foram criadas, constituídas para o tempo dos reis e dos profetas. Nós estamos no tempo do Evangelho do Filho, do Evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo esse tempo. Aqueles que aceitaram Cristo, aqueles que aceitaram o Filho, aqueles que seguem o Cordeiro. Estes procuram levar a sua vida segundo o juiz, que é o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, antes de conhecer o Evangelho, o verdadeiro, porque
nós éramos de igreja. Lá na igreja, aquele antro de enganação, onde as pessoas são enganadas, aqueles homens se faziam juízes, queriam julgar as causas das pessoas, são anticristos. Anticristos com o nome de ancião, querendo julgar a tua causa. Quem julga a causa do verdadeiro seguidor do Cordeiro é a própria palavra. E você tem que conhecer a palavra, meu irmão, minha irmã. A palavra diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por quê? Porque com o conhecimento da verdade, você apresenta a tua causa diretamente à verdade. Você fica livre do sistema religioso. Você fica livre dos falsos juízes. Você fica livre dos falsos profetas. A verdade vos libertará. Mas muitos não querem andar na verdade. Muitos querem continuar no sistema religioso, levando as suas causas para que esses homens julguem. Você está sendo leviano na presença de Deus. Você está fazendo pouco da palavra. Você está fazendo pouco do sacrifício do Cordeiro. Porque você não está o aceitando. Quem aceita o Cordeiro não admite jamais que o homem se interponha entre você e a verdade. Entre você e Deus, somente o Espírito Santo, que é um ajudador, é um consolador, é aquele que te diz a todo tempo: tem bom ânimo, permaneça. Logo chega o momento em que o Pai te receberá. Este é o Espírito Santo, nos consolando, nos animando, nos fortalecendo no nosso dia a dia. Então, meu irmão, minha irmã, o juiz da vida do verdadeiro cristão, da vida do verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e verdade, o juiz na vida daqueles que são seguidores do Cordeiro, aqueles que vão e já estão lutando contra a grande prostituta. O nosso juiz é a palavra, o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, há tantos casos estranhos acontecendo no meio das igrejas, do sistema religioso, no meio das famílias. Há tanta atrocidade, há tanta depravação. E aí, muitos perguntam: quem julgará essas questões? Aí é que está. Deus deu liberdade a todos. Na Escritura tem uma mensagem do Criador que ele manda dizer o seguinte: o limpo, limpe-se mais. O sujo, suje-se mais. Estão todos livres para escolher os seus caminhos. Meu irmão, minha irmã, escolha o caminho da verdade. E a verdade é Cristo. Nas palavras santas e poderosas que Ele deixou para nós. Nas palavras que são semente para germinar em nós a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, ande pela justiça. E a justiça tem um juiz para julgar. E este juiz, como o Espírito Santo está permitindo de falar nesse momento, este juiz é a palavra, o Evangelho, a mensagem de Cristo, o Filho do nosso Pai Criador. Meu irmão, minha irmã,
Quantas pessoas hoje precisaria que um profeta, alguém que fosse conhecido como profeta, alguém que tivesse a sua autoridade de profeta reconhecida, ele chegaria para muitos e diria: para de errar, para de sacrificar o teu próximo, devolva a esposa do teu próximo, devolva o marido da tua próxima, devolva os negócios que você tirou do seu próximo, devolva a paz que você tirou do seu próximo. Meu irmão, minha irmã, mas quem está no erro não tem o menor interesse em se apresentar diante do verdadeiro juiz, que hoje é o Evangelho. E aí você pode falar: julga-me, Senhor. Aí aquele hino, ele faz sentido na nossa vida. E não de ficar cantando e levando as causas lá para o ancião julgar, para o pastor julgar, para o bispo julgar, para o padre julgar, para homem julgar. Você que leva as suas causas para homem julgar, você vai para o mesmo lugar que este homem vai, porque ele é o falso profeta. Mas se tivesse um profeta hoje, constituído por Deus para julgar o seu povo, ele chegaria em muitas casas e diria: sai desse engano, sai desse erro, sai desse pecado, para de praticar o mal, para de praticar a injustiça, para de justificar essas suas inclinações carnais, restitui o prejuízo na casa do teu próximo, restitui o prejuízo que você causou entre os seus entes queridos. Se arrependa e passa a andar na verdadeira lei. Mas não existe esse profeta no nosso meio. Acabou o tempo dos profetas, meu irmão, minha irmã. O que existe agora é o juiz da verdadeira justiça que há entre nós, que é o Evangelho, a palavra do nosso Pai Criador. E esta palavra nos julga a todo momento, desde que nós nos entreguemos a esse julgamento, nos apresentemos a esse julgamento, e que possamos falar a todo momento: glória a Deus. Julga-me, Senhor, porque eu amo a tua lei. Julga-me, Senhor, porque eu quero andar segundo a tua vontade. Julga-me, Senhor, pela tua palavra, porque eu quero glorificar o teu nome em verdade e não de boca, cantando hinos vãs. Porque todo hino cantado pela boca daquele que não pratica o Evangelho é uma cantoria vã. Que adianta uma boca falar glória, aleluia, se ela não anda sendo julgado pela palavra? Mas não é pela palavra de homens, não, lá no sistema religioso, que eles não julgam nem a eles mesmos. Eles não têm a roupa limpa. Meu irmão, minha irmã, para terminar este vídeo, todo aquele que está levando a sua vida ao juízo verdadeiro, à palavra, examinando o tempo todo ao Evangelho, a mensagem de Cristo, e colocando a sua vida segundo aquilo que está lá, e clamando a Deus para que o Espírito Santo o guie na luz, para que entenda cada palavra, cada instrução do Pai, contida ali no Evangelho. Glória a Deus. Este está tendo as suas vestes lavadas, porque a cada julgamento, uma sujeirinha das tuas vestes está caindo por terra. A cada julgamento, o Senhor está te limpando.
as tuas vestes será lavada no sangue do Cordeiro, mas tem que ser de verdade e não de mentira. Somente estando na verdade, você terá suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Nós temos um juiz, sim. Não é o rei. Não são profetas, porque hoje só existem falsos profetas. Acabou o tempo dos profetas. Nosso juiz não é o da terra. Esses juízes que julgam segundo o interesse financeiro, o nosso juiz é a palavra. Fiquem todos na santa, gloriosa e perfeita paz do nosso Pai Criador. Amém.